Momento Legislativo. Acompanhe na íntegra as palavras livres dos vereadores de Palmitos. Neste momento, passamos a palavra livre. Abertas inscrições. Muito bem, inscrições encerradas. Neste momento, convido o vereador Cassie Jones Narciso dos Santos para fazer uso da palavra. Cumprimento o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadoras, servitórios da casa, ao pessoal que está aqui nos acompanhando, quem está de casa. Bom, colegas, hoje eu vou ser bem breve, tenho apenas um assunto para tratar, mas é um assunto assim que, de certa forma, uma reflexão. Há um tempo atrás, o ex-prefeito Dair recebeu muitas críticas, inúmeras críticas, inclusive de vereadores aqui desta casa, sobre um poste no meio da rua, um poste onde é competência da Celesc fazer a remoção e foi feito o calçamento. Por gentileza, põe essa foto Então, está aí, ó. Pode passar outra também. Este poste, a obra ainda está em execução, eu acho, ou quem está fazendo abandonou. Até eu convido os colegas vereadores a dar uma passadinha lá para ver a qualidade deste calçamento e pode até conversar com os moradores locais. Estão muito contentes com a obra, uma obra assim que vai beneficiar eles todos, mas não estão contentes com a qualidade da obra. Então, assim, ó, se puderem, dá uma passadinha, vocês vão tirar as conclusões de vocês quanto à qualidade da obra. E aí, ó, aí está um poste também no meio da rua. Antes era culpa da administração. E agora? Agora a culpa de quem é? Mas eu sou sabedor que é um processo moroso, é de responsabilidade da parte da Celesc fazer a remoção desse poste. Só fica uma reflexão aí para os colegas vereadores também, se puderem dar uma olhada lá e ajudar a cobrar a Celesc, tanto naquele outro que já está lá há tempo e neste daí que fica localizado na rua Goiás. Essa é Goiás, colega. Então, dão uma passadinha lá só para nós ver, para vocês terem um entendimento também da qualidade do calçamento em relação ao assentamento de pedras bem irregulares o tamanho. Tem manchas assim que tem cavacos de pedra e lugares que tem pedra de mais de 20 centímetros de comprimento. Então, é um dinheiro público, é um dinheiro muito bem investido lá, porque precisava, tá? Eu deixo bem claro que o pessoal está contente com a contemplação, mas está insatisfeito com a execução, com a qualidade do serviço prestado. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento, convido o vereador Vilmar Weber para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, e os vereadores e as vereadoras aqui presentes, todos os secretários, quem está assistindo da plateia, quem está assistindo de casa, uma boa noite para todos. Assim, hoje eu quero conversar um pouco. Eu fui fazer visitas semana passada no interior, fui fazer os agricultores e foi fiscalizar as estradas e as máquinas e tudo e coisa. Daí eu queria que primeiro passasse os vídeos, depois eu vou seguir minha fala daí. Larga lá. Vou fazer um vídeo aqui, ó. A estrada
Aqui para cá que tá mais ou menos virado num luxo a estrada. Mas continua, dá uma olhada aqui, ó. Chegaram com o cascalho, tiraram do meio da estrada, pincharam dentro dos tubos. Aqui, ó, o tubo tudo entupido. Jogaram com capim e cascalho tudo, ó. Como é que um tubo desse é para despachar água? O jeito que botaram aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui tem o encanamento do tubo, lá a água desce para baixo. Mas como é que vai descer a água agora com tudo que jogaram dentro do tubo aqui, ó? Dá uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Para isso nós ganhamos os votos para vereador, para fiscalizar as coisas. Olha aqui na entrada da linha Pinheiro. Dá uma olhada o monte de cascalho que tem na beirada da estrada, tiraram do meio da estrada e empurraram tudo para o lado. Dá uma olhada aqui, ó. Tô fazendo um vídeo para não dizer que isso é só conversa furada. Tiraram no meio da estrada e botaram os cascalhos tudo empilhado tudo no lado. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Isso é o fim. O que não conseguiram botar pro lado de cima, botaram pro lado de baixo. Não tinha lugar onde botar pro lado de cima, botaram pro lado de baixo. Dá uma olhada aqui os muros que tem ali, ó. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada o cano da água, lavou fora tudo a água que desce tudo para cá. Dá uma olhada aqui, o acesso. Que situação que dá isso. Dá uma olhada a estrada aqui que é São Domingos. Acesso para a fazenda do Altemir de Mosse e do Kiefer e do Klesna aqui da São Domingos. Dá uma olhada na situação da estrada. Como é que vai passar com uma carga de boi numa estrada dessa? Pelo que diz o Altemir, que ele vai fazer particular. Não vai mais depender da prefeitura, vai fazer particular. Dá uma olhada aqui, estrada. Então, eu quero conversar hoje à noite um pouco sobre essas coisas aí. Semana passada tive uma vereadora que falou que o Dair tinha investido um dinheiro meio errado no posto de saúde. Por que esses vereadores não pegam e também vai fiscalizar no interior uma obra que o Dair fez, botou o cascalho, pegou o dinheiro do município, cascalhou tudo e agora estão lá arrancando fora e estão empilhando para o lado? Eu acho, não é por intenção do Itamar e do Carlos, mas isso é serviço dos patrulheiros. Falta tudo e mais melhores fiscalizar. Por isso que eu bati numa tecla uma noite. Um secretário é muito pouco para cuidar de todas as estradas que nós temos no município de Palmitos. A estrada é muita estrada rodada. E daí não é fácil para uma pessoa. Elcio, agora eu quero te fazer um pedido para tu me ajudar. Você sempre usa a tribuna, você sempre fala de 4 linhas, estamos trabalhando dentro de 4 linhas. Então eu queria que tu fosse, o pessoal chegava, me perguntava o que é essas 4 linhas que ele está falando. Então eu gostaria que agora ele me pegasse junto para nós conseguir a linha central, a linha Diamantina e a linha Barra Grande, Palmitos e linha São Domingos. Chamar os chefes de máquina e urgentemente recuperar essa estrada. Porque tá bicho feio. Tá bicho feio isso aí. E agora de tarde ganhei uma ligação em cima da hora. A prefeitura fazendo serviço particular na cidade para uma empresa. Que bonito. Eu não acho feio, eu acho muito bonito isso, a prefeitura prestar serviço. Não tem coisa melhor que isso aí.
Só que o que eu pediria para prefeito, para nós vereador, tudo para nós fazer serviço para todos, para todas as empresas particulares. Todos os colonos que tem vaca de leite, que tem granja de porco, tem chiqueiro, tem aviário, tem tudo, todo mundo é igual. Eu não estou nada contra. A gente até foi no local, a gente até falou, a gente se conversou sobre isso aí. Eu não tenho nada contra. É justo. Ele também é uma pessoa que tribui imposto e tudo e coisa. Mas daí fazer para todos. Nós fazer serviço para todo mundo, não só para um. Escolhido para um aqui e um lá. E essa semana também foi fiscalizar as máquinas no galpão da prefeitura. Foi bem recebido. E hoje também tinha gente que perguntava por que o rolo está parado 10 dias na floresta. Está 10 dias parado o rolo. Não sei. Aí um cara me chamou para socar um cascalho. Avisei uma vez, avisei 2 vezes, 3 vezes. O rolo está parado lá na Três Pinheiro. Viu, Weber, vereador, o que está acontecendo? Que esse rolo está parado tantos dias lá. Daí a gente foi agora se informar, a gente foi conversar com eles. Aí eles me passaram os dados. Hoje tem 36 máquinas no galpão de prefeitura. É rolo, trator de pneu, trator esteira, reta escravadeira, 10 caçamba, um caminhão pipa e assim por para frente assim. Tem 36 máquinas tem. E operador ao todo tem 22 operadores. Então vocês se imaginam como é que 22 operadores vai lidar com 36 máquinas. A gente sentou no galpão da prefeitura, conversei com o Itamar, conversei com o Carlos. Eu disse, mas não dá para fazer um projeto para contratar mais funcionário ou não sei o que? Eu disse, a lei não é fácil, não é fácil. Então, às vezes eu não sou de pessoa de ficar criticando e dando coice para cima e para baixo, mas é isso aí. Não é tão fácil assim, o cara dizer, eu vou dar aumento, salário o cara que dirige hoje uma máquina na prefeitura, ganhando 2.800, 3.200 reais na carteira, isso ganha o meu piá para ficar dormindo em casa? Dá para dizer, um filho da gente ganha essas vezes de ficar dormindo em casa? Então isso eu acho o fim isso aí, uma coisa dessa. É muito, muito pouco. E daí tinha de ver sobre isso aí, para também aumentar o salário dos caras que dirigem a máquina e coisas, porque senão, infelizmente, não vamos achar funcionário para trabalhar. Outra coisa, por que a máquina fica parada numa comunidade e vão para outra? Porque falta operador. Aí o que acontece? Aí dá um imprevisto, o cara chega de carro lá, pega o operador, leva em cima na patrola lá, vai patrolando a estrada meio-dia, dá mais um imprevisto, tem que levar uma carga de água com o caminhão no lugar, vai mais numa outra, e assim as máquinas ficam na rua paradas. Na rua não, fica nas propriedades paradas. Então isso aí realmente é verdade isso aí. Outra coisa, dia 26, domingo, a gente vai para Brasília. Nós vereadores da pancada, eu e o Kesser, o Rudy, nós vamos ir para Brasília também, domingo, para segunda começar um curso, 3 dias de curso. E a gente vai bater na porta dos deputados para pedir verba para Palmitas. E a verba que nós vamos pedir, que eu, pelo menos o Kesser, o Rudy, tem o deputado dele também, nós vamos pedir verba para todas as indicações que estou fazendo para asfalto para São Domingos, para Central, para Fogão, para linha Tecchio, para linha Fátima, e uma parte do dinheiro vou pedir também para o asfalto da acesso do leilão de gado na Maria Goretti. Parece que o Elcio já fez um projeto, uma coisa aí, daí nós vamos ter que ser parceiro também para pedir um dinheiro para sair aquele asfalto aí.
Então, seria isso aí, presidente, e devolvo a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento, convido o vereador Rodemar Cússula para fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu abro mão da palavra e o meu tempo regimental eu passo para o vereador Vilmar. Muito bem, vereador. Será incluído. Neste momento, convido a vereadora Loreci para fazer uso da palavra. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento vereadoras, vereadores, cumprimento todas as pessoas que nos acompanham aqui na sessão presencialmente, também aqueles que nos acompanham neste momento ou daqui a pouco, posteriormente, estarão assistindo aqui nossas falas e também nossos trabalhos. Saúdo especialmente Pastor Nilo, presidente do nosso partido. Eu quero me pronunciar rapidamente, senhor presidente e demais colegas, a dizer que nesta noite, dia 20, nós teremos logo mais a presença da deputada Luciane Carminati aqui no nosso município, trazendo oficialmente os recursos das emendas que inclusive já foram aprovadas aqui na nossa casa, que é para trajes dos corais, da CIPAL, coral italiano, também do coral Boa Vontade, que são recursos que vêm para a pasta da Educação e Cultura, e R$200 mil que vêm para a praça do distrito de Santa Lúcia, a revitalização, e há um debate, uma organização que se está tendo lá junto com a administração municipal. Faço um breve relato dos dias que estive em Brasília na semana que se passou, dia 13 e 14, onde estive então com a presença dos mais diferentes ministérios. No dia 13, estivemos vários painéis com a presença de 7 ministérios. Então, teve alguns dos ministérios que estavam presentes, os secretários executivos, outros, então, os próprios ministros. Tivemos os secretários executivos, então, da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário, vendo as obras, principalmente as de Santa Catarina, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, com muitas novidades importantes em relação à política de acesso à terra por parte da juventude, o Ministério da Cultura, com a presença do próprio ministro, falando das leis todas de incentivo à cultura, a Lei Aldir Blanc, que está em execução nos municípios, inclusive no nosso município, também a Lei Paulo Gustavo e a própria Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Também o ministro da Educação esteve presente, o Ministério da Saúde, através do diretor executivo, o secretário especial do PAC, do novo PAC, que é onde também o nosso município tinha um cadastro, que logo falo sobre ele, e também o Ministério da Agricultura e Pecuária. Foram momentos importantes de muito conhecimento e principalmente de esclarecimento sobre todas as políticas públicas que são nacionais e que se aplicam, se efetivam nos municípios e nos estados. E também tivemos uma fala importante sobre a questão da assistência social, pela aprovação, então, de uma luta que, inclusive, aqui nesta casa eu apresentei moção e foi uma aprovação unânime, onde pedíamos a aprovação para que 1% do orçamento da União ela seja garantida para assistência social. Então, com essas lutas, com essas manifestações, foi aprovado na Câmara Federal e agora vai, então, para os últimos trâmites, porque os municípios já fazem um investimento em assistência social, já investem 1%. No entanto, a Constituição brasileira ela não garante o orçamento para assistência social. Então, o que foi aprovado agora é exatamente isso, é uma emenda à Constituição, onde o governo federal
vai investir 1% em assistência social para garantir todas as políticas que a assistência social precisa e também o governo estadual passará então a implementar. Também consegui participar na terça-feira à tarde da sanção do Plano Nacional de Educação. Foi um momento forte e importante, onde teve uma representatividade muito ampla do país todo. Então, num momento de agenda aí, foi possível viabilizar o acontecimento e me fazer presente e sair mais fortalecida ainda para debater o Plano Nacional de Educação. Eu finalizo a minha fala de hoje dizendo de que, quando falo do novo PAC, então o município tinha cadastrado uma construção de unidade básica de saúde no Porte 3, que todos nós aqui já sabemos que fomos contemplados pelo Ministério da Saúde, com 3.400.000. O município agora trabalha, né, na elaboração desse projeto, junto com o projeto que o município já tem. E nós viemos de lá com o anúncio de mais R$1 milhão de emenda do deputado Pedro Czai. Esse R$1 milhão agora é oficial e passaremos a dialogar com a administração municipal a aplicabilidade deste R$1 milhão. Também solicitamos para a questão da infraestrutura, porque consideramos a importância do município continuar avançando nesta prerrogativa. E também protocolamos um pedido de R$100 mil no gabinete da deputada Ana Paula Lima, que está em análise agora para um posterior também encaminhamento aqui ao nosso município. E R$100 mil mais também no gabinete do deputado Pedro Czai, solicitado por nós, as lideranças do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o hospital, para custeio, para aquisição de mais uma cama cirúrgica para o nosso hospital. Então, venho de lá muito feliz e digo que valeu a pena, que foi importante a participação e muito significativos os recursos que trazemos aqui para Palmitos para melhorar a vida das pessoas de Palmitos. Muito obrigada, devolvo a palavra. Muito bem, vereadora. Neste momento, convido o vereador Valdir Kenny para fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente. Quero fazer uso da palavra livre para destacar e parabenizar o importante evento realizado em nosso município no último sábado. Aconteceu a tradicional Festa da Família na Escola da Diamantina, organizada pela Escola Aluíno Knapp. Foi um momento muito especial de integração entre escola, alunos, familiares e comunidade. Deixo aqui meus sinceros parabéns à direção, aos professores, aos alunos e a todos os envolvidos pela belíssima organização. Eventos como este fortalecem os laços comunitários e valorizam a educação, que é a base para o desenvolvimento da nossa sociedade. Também gostaria de ressaltar uma importante melhoria realizada em nossa infraestrutura. A estrada conhecida como Pique da Lambari recebe alargamento e melhorias significativas. Essa é uma via muito importante que liga a comunidade de Santo Antão à comunidade de Lambari e que há muito tempo era motivo de reivindicação. Com essas melhorias, agora temos melhores condições de
trafegabilidade, garantindo mais segurança e comodidade para todos os que precisam utilizar essa estrada no seu dia a dia. Seria isso, senhor presidente, e depois a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento, convido o vereador Dayan para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores desta casa, público que nos assiste aqui presencialmente, virtualmente também. Temos aqui o ex-presidente dessa casa legislativa, seu Gelson, presente também, uma gratidão. Alguns assuntos a abordar. Quero aqui, em primeira mão também, falar um pouco sobre a moção que hoje irá para votação. Uma moção que é da bancada progressista dessa casa legislativa, ou seja, da autoria do vereador Dayan e vereador César, e desde já queremos explanar um pouco para vocês, né, o que é essa moção. Então é uma moção que nós, como já foi lida, né, no expediente do dia, na última sessão, mas vou ler um pouco, como diz aqui, a moção que determina ao setor competente a realização de um estudo técnico e jurídico visando a criação no quadro pessoal do município do cargo de condutor de ambulância. Isso então é uma lei federal que foi aprovada, esse projeto foi aprovado em novembro do ano passado, foi promulgado pelo presidente. Então nós estamos aqui fazendo essa moção e pedimos aprovação para que seja enviada à prefeita também, para que seja criado esse cargo aqui também, né, que é o condutor de ambulância, que é fundamental destacar que o condutor de ambulância ele precisa estar devidamente preparado e em constante atualização com a formação em atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, condução de veículos de emergência, direção defensiva e inclusive ofensiva. Além disso, deve possuir pleno conhecimento e domínio no manuseio de todos os equipamentos disponíveis no interior da ambulância, garantindo um atendimento ágil, seguro e eficiente à população. Essa moção, então, ela vem de forma muito justa, ela reconhece não apenas as atribuições desempenhadas por esses profissionais, mas também o seu papel essencial como agentes da saúde pública. Afinal, o condutor de ambulância atua diretamente lado a lado com a equipe de atendimento, contribuindo de maneira decisiva no cuidado às vítimas. Então, portanto, trata-se de uma iniciativa necessária, que valoriza uma categoria muitas vezes esquecida, né, mas absolutamente indispensável para o bom funcionamento do sistema de saúde. Diante disso, senhores vereadores, colegas de diesel, eu reforço o nosso agradecimento, né, colega César, e faço um apelo para que possamos, com sensibilidade e responsabilidade, aprovar essa matéria, reconhecendo e valorizando esses profissionais que tanto contribuem com a nossa sociedade, até porque eles não têm um piso salarial definido, né? Eles estão apenas como um cargo lá dentro, né? na área da saúde. Então, dessa forma, sabendo-se que vai de encontro ao que já foi destacado aqui pelo colega vereador, precisamos de uma reforma administrativa e que, então, antes de ser feita essa reforma administrativa, que o Poder Executivo possa analisar isso e estar criando o cargo de condutor de ambulância. Isso não é apenas para também os cargos públicos, mas também cargos privados. Quase não temos empresas privadas aqui, mas se tivesse, por exemplo, Unimed, precisa ter, e pode ter hoje então uma lei federal, que é o cargo de condutor de ambulância, não um motorista, ele passa a ser um condutor, é uma profissão e isso está sancionado. E como eu falei aí da reforma administrativa, colega vereador Oveda, você comentou aí que ninguém quer, que não tem quase servidores para trabalhar, mais máquinas do que pessoas, né? Isso é importante salientar, é muito bem colocado pelo senhor, e eu concordo plenamente pela questão de que falta uma reforma administrativa. E acho que é porque não teve nisso,
porque hoje a gente está com falta de maquinários, aliás, desculpa, falta de operadores, de servidores. A última reforma administrativa foi feita com um projeto de lei complementar número 29 lá em 2010. Então, nós estamos aí com 16 anos praticamente, né, ou um pouco menos que isso, que não teve mais reforma administrativa, senhor vereador. E é por isso que ninguém quer trabalhar, talvez, no nosso DMR, porque o salário é baixo. Nós temos que reconhecer os servidores do DMR, não só do DMR, mas como da administração pública, porque tivemos algumas gestões aí que simplesmente não mexeram. E aí é fácil falar, né? Mas não dá a devida valorização ao servidor público. E eu acredito que nenhum gestor teve coragem, os gestores que passaram e não fizeram isso, não tiveram coragem, sabe por quê, Weber? Porque possivelmente eles vão ser criticados. Porque todo mundo critica o servidor público e na hora de dar uma valorização para ele, né, a sociedade vai lá e vai criticar. Né? Então eu acredito que é por isso, né, que ninguém teve bateu no peito e fez, mas o que eu estou já dizendo aqui é que nós estamos em constantes conversas, a nossa bancada também com a prefeita, nós sempre levamos essa demanda quando temos a reunião com ela, e está em análise e ela já está em diálogo para que seja feita essa reforma administrativa, né, e até por esse modo também que nós entramos com essa moção, para que seja feito isso nessa reforma administrativa. Então é por isso, porque não fizeram reforma administrativa nessas últimas gestões, e é por isso que ninguém quer trabalhar no nosso DMR. Vão para municípios vizinhos, enfim. E, inclusive, o senhor comentou, acredito que nessa fala que eu falei anteriormente, o senhor foi feliz, mas o senhor foi muito infeliz na fala que você falou sobre a escavação que fizeram hoje à tarde, que eu sei até de fonte segura, que o dono, o proprietário, foi falar para o senhor que estava tudo legal. Você sabia disso? Aí você vem aqui na tribuna falar aqui se você sabe que estava legal. Então o que aconteceu? Eu vou falar para você. Existe o CODEPAL, que é o Conselho de Desenvolvimento de Palmitos. No dia 7/4, então, esse empresário ele enviou um pedido, esse conselho analisou, ele aprovou com todas as credenciais, as negativas, está em ata, tudo aprovado para que seja feita aquela obra, né? Porque a gente sabe que há uma ampliação no comércio do nosso município, então acredito que antes de vir aqui, talvez você se procure saber de fato o que aconteceu, tá? Então seria isso, né, que você acha que precisa ser mais feliz. Como eu falei, você foi feliz numa fala, mas nessa você não foi muito feliz, então é preciso estar por dentro e antes de falar, tentar entender. Dias atrás lá na sede também ocorreu um caso lá na sede de Olinburg, e uma pessoa já saiu falando sobre obras que vão acontecer, porque vai acontecer isso. Eu falei, olha, tenha calma, cuide o que você vai falar adiante, porque às vezes não é bem assim não. A pessoa confundiu a sigla, né, confundiu o que era UBS, Unidade Básica de Saúde, por UTI. Eu falei, você tem certeza? Tem que cuidar o que você está falando adiante. E nós, vereadores, somos formadores de opinião. E se nós vamos falar as coisas aqui na tribuna, falar errado, imagina que sai então os munícipes de Palmito. Então tem que cuidar como sobe aqui na tribuna e o que a gente está falando. Senhor presidente, agradeço, devolvo a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento eu convido o vereador César Cirilo de Almeida para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores aqui. O meu espaço radiofônico passaria para o meu colega vereador Dayan. Muito bem, colega vereador. Será efetuado. Então, neste momento, convido a vereadora Leda para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que nos acompanham presencialmente ou que nos acompanham pelos meios de comunicação.
através das redes sociais, né, ou que nos acompanharão futuramente. Gostaria então de iniciar a minha fala falando sobre o mês de abril, que seria o mês Abril Azul, né, mês mundial da conscientização sobre o autismo. E hoje nós recebemos a visita aqui na Câmara do Nicolas Francisco de Oliveira, né, um menino autista e que deixou uma mensagem para nós. Então, na mensagem dele diz assim: é preciso ter coragem para ser diferente, é preciso ter competência para fazer a diferença. No dia 2 de abril, é o marco principal dedicado a dar visibilidade e debater sobre o diagnóstico precoce do autismo, né, debater sobre esse assunto. E eu gostaria aqui de parabenizar o Nicolas pela coragem que ele teve, né, de estar vindo aqui hoje, porque a gente sabe que para o autista tem várias situações que são difíceis de lidar. E também a sua mãe Gessi, pelo empenho na busca de qualidade de vida para o seu filho. E eu aproveito para convidar então a todos os vereadores aqui presentes e as demais pessoas que nos acompanham para o primeiro encontro da AMA Regional, que é a Associação de Amigos do Autista, que vai acontecer no dia 28 de abril, às 19h30, na APAI de Palmitos. Então, participe e faça parte desta rede de apoio. Deixo o convite a todos. Gostaria também de falar sobre o Decreto 3/2026, que dispõe sobre o calendário fiscal do município de Palmitos. Então, no artigo 1º, ele fixa o calendário para o exercício de 2026, definindo os prazos para os vencimentos e pagamentos dos tributos municipais em cota única ou parcelada. No artigo 3º, ele diz que o vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de recolhimento de lixo para o exercício 2026, na forma parcelada, ocorrerá nas seguintes datas: primeira parcela, 10 de junho, segunda parcela, 10 de julho e terceira parcela, 10 de agosto. Mas também tem a possibilidade, então, da cota única para o dia 10 de junho, que terá um desconto de 10% no valor. E os boletos já estão à disposição, então, né, de todos os munícipes. E também no dia 27/4 a 8/5, o setor de tributos estará recebendo a quem tiver interesse para negociar suas dívidas ou retirada de boletos a partir das 13 horas. Então, se alguém não conseguir no horário aí entre 13h30 às 17h30, eles estarão lá a partir das 13 horas para atendê-los. Também gostaria de comentar, a gente ouviu alguns comentários aí na cidade, né, de que o asfalto para a linha Diamantina da Estrada Boa Rural não estaria sendo liberado, mas foi recebido então alguns dias, né, a aprovação. Até posso ler aqui: comunicamos que foi analisada a planilha orçamentária apresentada na proposta de preços vencedora da licitação acima, constando-se que os serviços quantitativos, preços unitários e totais estão compatíveis com o orçamento do projeto aprovado pelo BRDE. Então, o comentário que tinha que não seria aprovado porque o valor ficou abaixo, muito abaixo do preço do valor global. Então, o valor global estava orçado em R$ 4.585.715,48. E o valor, então, da licitação ficou R$ 2.365.000 para 3,6 quilômetros. Então, dá uma boa diferença, né? Uma boa negociação aí, economia para os cofres públicos. Também gostaria de falar sobre a audiência pública que teve semana passada, do Plano Habitacional de Interesse Social
Então, foi feito todo um estudo mostrando as áreas de risco que há no município, né, principalmente nos nossos bairros, os tipos de moradia, aquelas que estão em bom estado, ótimas, ruins, péssimas, e foi feito a tipografia das habitações, sendo que cada bairro foi mapeado por tipo de edificação. Então, após a conclusão dessa documentação e formulação da lei, ela virá para a Câmara para que nós também possamos debater e aprovar, né, essa lei tão importante para os nossos munícipes. Com relação às estradas do interior, eu acredito que o vereador Weber se referiu à minha pessoa, né, quando falou sobre isso. Talvez, vereador, a gente pudesse fazer um levantamento de quantas estradas foram feitas, estradas rurais, que foram feitas com qualidade, no ano de 2017, um ano e 3 meses de administração, e nesse 1 ano e 3 meses de hoje, a gente pode estar fazendo esse levantamento, né? Eu acredito que hoje foram feitas muito mais estradas, né? Também por questão de maquinários, talvez, né? Que hoje tem muito mais maquinários, e também nunca se fez estradas tão boas como estão sendo feitas hoje, né? A gente pode fazer um levantamento aí nos últimos 40 anos para ver como eram as estradas, como eram feitas e como estão sendo feitas. E com relação aos salários defasados, realmente, os salários estão defasados, porque, na verdade, se aplica somente o reajuste anual, né? Então, são as perdas salariais, não teve mais um aumento para os servidores. E eu posso falar isso como servidora, tá, do município. Então, como o vereador Dayan já comentou, se está fazendo todo esse estudo para fazer uma reforma administrativa, não é simplesmente criar a lei e mandar, né? Precisa fazer todo um levantamento, ver o impacto financeiro que isso vai dar, quais as categorias que terão que ser mais beneficiadas, se serão criadas novas secretarias. Então, tudo isso precisa estar descrito ali, feito esse levantamento, porque isso vai impactar nas próximas administrações, não é só para essa administração. Então, tem que ser feito tudo com muito cuidado, né? A gente sabe que os salários estão defasados, não é só no ADMR, são em todos os setores. Os serviços gerais, né, que trabalham na prefeitura, o salário também é baixo. A gente não consegue servidoras para isso, justamente porque, às vezes, fazer uma faxina é melhor, dá mais retorno do que trabalhar ali, né, fazendo a limpeza. Então, os próximos dias, talvez, né, o próximo mês, será apresentado esse estudo para nós também, que a gente está discutindo sobre isso e quem sabe aprovando, né, para que nossos servidores também tenham um salário mais digno e mais qualidade. Agradeço, senhor presidente, e devolvo a palavra. Muito bem, vereadora. Neste momento, convido o vereador Delcir para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, vereadores, serventuários dessa casa, as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, a imprensa que divulga nossas sessões e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero iniciar hoje, então, agradecendo aos colegas vereadores da bancada do MDB, do PT, PSD, PP e PL, né, onde que nós votamos em regime de urgência o projeto de lei número 036/2026. Então, eu quero explicar um pouco o porquê do regime de urgência que chegou esse projeto de lei.
Então, o que diz no nosso estatuto, no nosso regimento interno aqui da Câmara de Vereadores? Que os projetos de leis, eles têm que dar entrada até na sexta-feira, para nós lermos e ir para votação na segunda. Mas como esse projeto de lei aí, a nível estadual, ele deu entrada na sexta-feira, às 17h30. Então, não houve o tempo hábil para a administração mandar esse projeto de lei aqui para nós na Câmara de Vereadores, para os nossos assessores, para dar entrada na sexta-feira. Ele deu entrada só hoje, e é um projeto de lei importante para o nosso município, onde esse projeto de lei vai ser a pavimentação asfáltica em 5 ruas dos bairros da nossa cidade. Então, obrigado a vocês, colegas vereadores, por terem entendido esse lado, o lado da nossa administração, e ter votado esse regime de urgência e ter aceito para nós debatermos e ir para a primeira votação hoje. Sendo que na próxima quinta-feira nós teremos sessão, em virtude que na segunda-feira da semana que vem não haverá sessão, em virtude de alguns vereadores estarem viajando para Brasília num curso. Então a sessão se realizará na quinta-feira. Portanto, se realiza a primeira votação hoje, desse projeto de lei, e a segunda votação já na quinta-feira, e fica à disposição da administração para executar essa obra, para ir dar ordem de serviços, enfim, para o nosso município desenvolver. Então, mais uma vez, obrigado a todos os colegas vereadores por entenderem a situação da administração, entenderem que o projeto de lei, um projeto tem que estar entrado na sexta-feira, mas como esse aqui só tiveram acesso nele no final da sexta-feira, veio hoje e todos nós entendemos isso. Então, só agradecer a vocês por isso. Falar um pouco da Secretaria da Agricultura. Eu estava falando com a nossa secretária Angélica, do programa que tem, um programa muito bom, que é incentivo às pastagens. Então, dizer assim, a população palmitense, há anos passados, só tinha direito o produtor de leite. Tinha que apresentar 6 notas consecutivas, de 6 meses posteriores, para conseguir esse incentivo, 50 quilos de semente de aveia. De inverno, de verão, não, semente de inverno, só tinha para semente de inverno. E agora esse ano então vai ter 100 quilos de aveia de verão e 150 quilos de aveia de inverno, para todos os produtores. Quem tiver bloco de produtor, quer seja grãos, quer seja suínos, gado de corte, gado de leite, que movimenta o bloco de produtor tem direito a essa semente. Então já está disponível. Conversando com o secretário de tarde, já teve várias pessoas que procuraram e já pegaram essa semente, que é um direito que eles têm. Volto a dizer, não é só para produtores de leite. Quem tem bloco de produtor, Vilmar, tem direito a adquirir, ir lá e pegar essa semente. 150 quilos de aveia de inverno ou 100 quilos de sementes de verão. E também a falar que no próximo dia 23, então vai ter abastecimento de nitrogênio também na Secretaria da Agricultura, a partir das 8 horas da manhã. Deixa eu ver onde é que eu anotei. Das 8 às 9h45. Então, quem tem os botijões para abastecer o sêmen, nitrogênio também é importante estar ciente, estar ligado para esse dia, para não perderem o nitrogênio que se faz necessário para manter o sêmen vivo dentro dos botijões. Falar um pouquinho das calçadas, das tão faladas calçadas. Então, hoje se concretizou uma empreiteira lá de Palmitinho, no Rio Grande do Sul, a 4ª colocada que ficou na licitação, teve todos os documentos, todos os trâmites legais para construir essa calçada. Então, a partir de segunda-feira, acreditamos que essas calçadas darão sequência. Bastante pessoas revoltadas com essa calçada, mas com razão. Nós soubemos que no final do ano, aí, outubro, novembro, dezembro, teve uma empresa fazendo uma parte das calçadas, mas não cumpriu com os requisitos. Foi feito um acerto
através da prefeitura. A prefeitura não perdeu dinheiro, a empresa não perdeu dinheiro, foi pago o merecido, o justo, e essa empresa caiu fora. Porém, veio uma nova licitação, uma nova empresa ganhou, e chegou na hora de começar a obra, também não cumpriu com todos os requisitos, todos os trâmites legais, também desistiu. E agora, então, a empresa que ficou em quarto lugar na licitação, mas tinha todos os trâmites, toda a documentação em dia, e falaram que vão iniciar essas obras na próxima segunda-feira e vão dar sequência, inclusive umas calçadas que veio há muito mais tempo atrás, né? Essas calçadas para serem todas reconstruídas, revitalizadas, e a nossa cidade vai voltar a ter as calçadas e ter o que merece, né? Os moradores que merecem aí tanto essas calçadas, essas acessibilidades na frente de suas casas. A partir de segunda-feira, essa empresa vai voltar a trabalhar. Falar um pouco então das estradas, né? Que o colega Vilmar falou, e todos os meus colegas vereadores também falaram. Dizer assim que municípios vizinhos, Vilmar, os funcionários ganham mais. É uma pena que Palmitos está tão desatualizado assim o salário do servidor público. Mas eu tenho certeza que se a nossa prefeita fosse sair do salário que tem hoje os nossos servidores, principalmente no DMR, e dobrar o salário que os municípios vizinhos fazem, ela vai levar tanto do pau, porque vai aumentar a folha de pagamento. Tenho certeza. A folha de pagamento não pode ficar em 35% ou 36%, que hoje veio da administração anterior e hoje ainda está em 35%, 36%, 37% da folha de pagamento. Nessa reforma administrativa vai subir, é obrigado, né, subir a 42%, 43%, 45% a folha de pagamento. E é o que o servidor merece. Eu acho que ninguém está aí para trabalhar para tão pouco, tem um sustento de uma família, tem pagar um aluguel, pagar água, pagar luz, com esse salário, concordo. Eu não trabalho, quer dizer, às vezes a gente se obriga, né? Mas é difícil para trabalhar por esse salário. Concordo plenamente. A reforma administrativa já está bem avançada, vai passar aqui pela nossa casa, por nós vereadores, para aprovação, e vamos precisar aprovar. Eles são merecedores, servidor público, precisa receber para sobreviver. Então vamos esperar essa reforma administrativa. E questão de estradas, Palmitos é grande, sempre teve estrada ruim, e vai ter. Palmitos é muito grande. Então, concordo contigo, às vezes tem estradas aí que fazem, e o teu vídeo mostrou muito bem, né? Às vezes tirar o cascalho do meio da estrada e jogar para as valetas. É irado, a gente sabe que é irado. Mas talvez no momento que o patrulheiro passou lá, a melhor forma que tinha para ele fazer foi essa. Então, é difícil. Palmitos é muito grande. Palmitos tem mais de 1.000 quilômetros de estrada de chão. Quando termina numa ponta, está na hora de começar a outra, e com certeza já está precário. E o serviço que estão fazendo, as aberturas das estradas é muito interessante para Palmitos, e eles vão continuar fazendo. Vai ter estradas ruins, estradas médias, estradas que estão fazendo e vão ficar boas. Aos poucos, tudo se resolve. Contentar todos não é fácil. Não é fácil contentar todos. Mas tenho certeza que a administração municipal, a Giovana, o Itamar, o secretário Carlos, a secretária Angélica da Defesa Civil aí estão fazendo o máximo para desempenhar e para dar continuidade ao nosso município. Então seria isso, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra. Muito bem, vereador. Neste momento convido a vereadora Roseli para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores e as vereadoras. E eu vou passar meu espaço radiofônico para o vereador Delcir Ursolini. Muito bem, vereadora. Será incluído. Este foi o Momento Legislativo, trazendo as palavras livres dos vereadores de Palmitos.